Olá, pessoal! Antes de mais nada, é preciso dizer aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. E é o seguinte, dando continuidade aos nossos estudos, hoje a gente começa uma escola literária inédita para todos vocês. Entramos agora nessa aí, ó, que está escrito de um jeito bem fácil de ser lido. Vocês conseguem ver o que está escrito aí? Próxima escola literária chama-se, coloquei até uma tradução embaixo, Barroco. Por que eu escolhi essa letra toda brega, difícil de ler, cheia de volta? Porque essa é a ideia do Barroco. Quanto mais difícil, melhor. Então, me apropriei aí de uma fonte super estilizada, altamente complexa, para ilustrar qual é a ideia deste novo período, que é o período Barroco. Bom, deixa eu só relembrar. Nós vimos trovadorismo, Idade Média, humanismo, período de transição, classicismo, Idade Moderna. Dentro do classicismo, quinhentismo, hoje a gente dá um passo. Nós entramos ao século XVII. Século XVII, Barroco. Bom, para começar, separei um dos poemas mais famosos do período barroco, escrito pelo nosso primeiro poeta brasileiro, poeta chamado Gregório de Matos Guerra, ou então conhecido mais pelo apelido dele, Boca do Inferno. Uma pessoa que recebe o apelido de Boca do Inferno não parece ser uma coisa muito auspiciosa, né? Pois é, ele recebeu esse nome porque ele simplesmente era uma metralhadora ambulante que falava mal de absolutamente todo mundo. Esse é um dos poemas dele. Não fala mal de todo mundo, faz uma reflexão, mas enfim, vale a pena a leitura. Diz assim: o tema, o mote do poema dele é Ao braço do mesmo menino Jesus quando apareceu. O todo sem a parte não é o todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que a parte sendo todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo, em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes todas deste todo. Um poema de uma beleza ímpar e absurdamente inigualável. Bom, na verdade, é difícil entender na primeira leitura, é difícil entender na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Ele faz uma confusão surreal. O todo sem a parte não é parte do todo, mas o todo sem a parte da parte do todo, o todo já não é parte, a parte também já não é o todo. Enfim, ele faz esse rebuscamento, né, para conseguir expor a sua ideia de uma maneira poética, com muita complexidade, que foi a proposta do período barroco. Então, o período barroco, ele surgiu num contexto histórico altamente complexo, onde o ser humano olhava e dizia assim, meu Deus, será que eu acredito naquilo que a igreja me ensina todos os dias, que existe um inferno, que eu tenho que cuidar da minha alma, que eu tenho que doar dinheiro para a igreja, que eu tenho que ir na missa, seguir os 10 mandamentos? Ou será que, na verdade, isso tudo é uma invenção? Na verdade, eu sou um pedaço de carne que quando morrer vou apodrecer na terra e só, acabou minha história. E agora, será que eu acredito na igreja? Será que eu acredito na ciência? Igreja, ciência. Igreja, ciência. Como ninguém tem essa resposta, ninguém até hoje conseguiu nos responder se quando a gente morre vai para o céu, vai para o inferno ou só apodrece, eles viviam num conflito super intenso. E aí, isso refletia na arte, que era extremamente complexa. E a arte era complexa não só na literatura, não era a literatura só que era difícil de entender. A arquitetura deles, os quadros deles, vocês já vão ver. Espera. É isso. Olha essa foto que eu peguei. Essa foto do fundo do slide é um canto de uma igreja. Então, um canto, assim, qualquer, junção de parede com teto, que provavelmente aí, nos lugares aonde a gente vai hoje, você vê uma linha branca, outra linha branca, outra linha branca. Simples e fácil e rápido. Olha como que eles faziam. E detalhe, isso é madeira, gente. É madeira esculpida. E mais, né? Para o luxo, para a ostentação ser maior. É madeira esculpida banhada a ouro. Então, assim, é uma coisa
surpreendente. Essa é a ideia do período barroco, tá? Essa é a proposta do período barroco. Gerar uma arte extremamente complexa que possa ilustrar as dúvidas existenciais, as dúvidas complexas que o ser humano tinha naquela época. Então, período barroco vai promover uma recuperação dos valores religiosos. Deixa eu grifar aqui para vocês. Então, a igreja, né, aparecendo aqui, e junto com os valores religiosos, os valores humanísticos. Vocês lembram aquela pintura que eu mostrei para vocês do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano? Ele no meio de uma circunferência? Então, são dois princípios, a religião e a ciência, que elas colidiam. Elas não conseguiam conviver ali numa maneira ok. Então, isso gerava um estresse, isso gerava um tormento muito grande para as pessoas. Gerava aqui, ó, principalmente os conflitos, tá? Então, a aproximação de elementos opostos gerou muitos conflitos. A arte, por conta disso, resultado desses conflitos, super elaborada, extremamente complexa, difícil de ser entendida. E aqui, ó, a gente confronta, nós percebemos no barroco um confronto entre as formas clássicas, que prezavam pela harmonia, pela organização das coisas, por tudo ter tons claros, as formas serem simétricas. Não, eles não têm mais harmonia, porque eles não vivem em um período harmônico, não se sentem confortáveis para isso. Então, na arte, a gente vai encontrar, na arte barroca, desproporção. Então, a parte central de um quadro está em 10% dele e todo o restante vazio. Super desproporcional. E regularidade de forma, não tem mais rima, não tem mais soneto, e nós vamos de um extremo ao outro. Muito claro, muito escuro, muito bonito, muito feio. Vai se afastar do equilíbrio do racionalismo. Uma informação legal. A palavra barroco, no século XVI, no finalzinho do século XVI, era usada como forma de xingamento. Quando alguém queria xingar alguma coisa porque era feia, porque era desajeitada, enfim, qualquer possibilidade, as pessoas diziam assim: ui, que coisa barroca! Então o barroco era um xingamento. Como grande parte das pessoas no final do século XVI começaram a ter repulsa do que o barroco produzia em forma de arte, eles começaram a xingar a arte daquele período. Então olhavam e diziam assim: nossa, que coisa barroca! Olha esse fundo do meu slide aí, cheio de detalhe, com cor dourada, muito barroco. E acabou que o xingamento virou o nome da própria escola literária. Começou em Portugal, tá? Em 1580, quando Camões morre. Lembra Camões, aquele cara que escolheu os Lusíadas ao invés da esposa? Né? E a anexação de Portugal ao reino da Espanha, do Dom Sebastião. Lembra que eu contei para vocês do sebastianismo? Que as pessoas 100 anos depois estavam dizendo: ai, Dom Sebastião virá nos salvar desse fim terrível e derradeiro, que era o fato de Portugal ter sido anexada ao território, ao reino espanhol. No Brasil, tem um delay, vocês vão começar a perceber, a partir de agora, tudo que acontece na Europa vem para o Brasil. Só que como a gente não tem ainda o período de globalização, não tem internet, não tem televisão, não tem rádio, as estéticas, elas demoravam para chegar. Então, se lá na Europa, em Portugal, o barroco começou em 1580, aqui no Brasil demorou 21 anos para chegar. Esse delay, então, ocorre devido à dificuldade de comunicação. E no Brasil, quem começou o barroco foi um autor chamado Bento Teixeira, que escreveu um livro que tem como título Prosopopeia. Apesar dele ter sido o primeiro, ele não é um dos nomes mais falados, um dos nomes mais conhecidos quando a gente fala de barroco no Brasil, mas sim aquele que eu comecei a aula, o Gregório de Matos. A gente já vai falar mais sobre ele. Características do barroco. O que a gente pode encontrar nesta arte? Então, primeiro, uma tensão surreal de valores. Então, eu não sei se eu acredito no meu espírito, não sei se eu acredito na minha carne. O que eu levo em consideração? O que a igreja fala, o que o cientista me prova. E aí isso gera uma dualidade, duas concepções. A questão do corpo e a questão da alma. Então,
Primeiro, e agora, será que eu acredito no teocentrismo? Teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas? Ou será que Deus nem existe, é uma invenção da igreja? E, na verdade, o que me rege é o antropocentrismo. Eu sou o dono das minhas ações. Se eu quero que essa caneta caia, neste exato momento eu só abro minha mão e ela cai. Pronto, eu sou responsável pelas minhas ações e não Deus. Claro que o pensamento era bem mais complexo que esse, mas enfim, vale a pena pensar sobre. A dualidade entre alma e corpo. E agora, será que eu cuido da minha alma? Será que eu não peco? Será que eu não desejo a mulher do próximo? Será que eu não bebo nada diferente do que a igreja manda? Será que eu não devo ir a festas? Será que eu não devo fazer sexo além da reprodução para seguir todos os preceitos morais da igreja? Ou será que nada a ver? Eu sou só um corpo mesmo e vou meter o louco e é isso aí, porque quando eu morrer não existe nem esse conceito de céu e inferno. Espiritualidade e sensualidade. Será que eu acredito no espírito ou é só uma questão carnal? Será que eu aproveito a vida? E aí, aproveitar a vida, eles até resgataram um termo latino, que chama-se carpe diem, aproveite o dia. Na verdade, carpe diem significa assim, aproveita agora, aproveita a hora. Será que eu aproveito a minha vida ou será que não? Eu guardo meu corpo de tentações para buscar a minha salvação. Muitos contrastes na arte, a questão de claro e escuro nas pinturas, tem muita luz ou muita sombra, muito assimétrico, muita coisa num canto, vazio do outro lado, desequilíbrio surreal, exagero, super exagerado, tanto que não sei se já chegaram a ver, mas tem alguns memes, assim, falando, ai, como eu tô barroca. Barroca no sentido de exagerada, dramático, né? E, além disso, culminou para o uso de materiais preciosos. Porque o que acontece? Século XVII foi um período em que grande parte dos países que eram colonizados por Portugal, por Espanha, encontraram ouro, encontraram prata, encontraram pedras preciosas. E aí eles pegavam esse material vindo das colônias e abusavam nas construções dos palácios, na construção das igrejas. Então eles faziam umas coisas luxuosíssimas. Como no Brasil o barroco foi relativamente tardio, teve esse delay aí de 20 anos, ele acabou influenciando justamente naquele período de exploração de ouro em Minas Gerais. Quem já foi para Minas, naquela região histórica, Ouro Preto, Mariana, ou então já viu alguma foto daqueles lugares, reparou que tem uma série de igrejas, você dá a cada 10 passos tem uma igreja, né? E as igrejas de lá, elas são extremamente ornamentadas e com muito ouro nas paredes, no teto, altar é banhado a ouro, tudo tem ouro. Por quê? Esse exagero veio junto com o período em que eles descobriram ouro no Brasil. Então, juntou, né? Descobriu o ouro, vamos colocá-lo na igreja. Porque quando eu construía uma igreja e tornava ela extremamente rica, isso fazia com que, talvez, se existisse um Deus, se existisse céu, eu pudesse ser absolvido dos meus pecados mais facilmente. Porque aqui na Terra eu abdiquei da riqueza, e doei parte para a igreja. Então é por isso que as igrejas são luxuosíssimas. Aqui, ó, olha essa pintura que legal do período barroco. Muito escuro, conseguem perceber? Só tem um feixe de luz, opa, vocês estão desse lado. Um feixe de luz saindo ali, que ilumina a careca desse homem, que tá praticamente despido, né? Só tá enrolado num pano vermelho. Lembrando que a tonalidade vermelha indicava riqueza, né? O corante vermelho era um corante muito caro. Então ele tá aí com esse pano vermelho, esse fundo escuro. E vocês repararam que em cima da cabeça dele tem uma espécie de auréola de anjo? Então, como assim? Eu tenho um homem velho, despido por um manto rico, com essa auréola, como se ele fosse santificado, uma proximidade com as divindades. Só que esse homem, ao invés de olhar aos céus, que é o sagrado, ele está olhando para o chão,
que é a parte racional. Inclusive, ele está fazendo uma prática racional, que é a prática da escrita. E logo na frente dele tem esse crânio. Ó, a dualidade. O que será que eu acredito? Na devoção do espírito divino, da santidade da igreja, ou eu desenvolvo habilidades racionais? Essa tela eu acho uma das telas mais loucas do período barroco. Repara, vê se vocês conseguem enxergar. Aqui a gente tem um conjunto de pessoas em primeiro plano, né? Provavelmente é um quarto de vestir. Daí aqui você tem no centro uma menina ali que poderia muito bem ser considerada uma espécie de figura real, né? Do lado, as pessoas que podem ajudá-la, as amas. Só que tem a figura de um homem aqui no fundo e um homem aqui na frente. Se fosse um quarto de vestir, não está autorizada a presença de homens. Eu queria chamar a atenção de vocês para este quadro aqui no fundo. Este quadro aqui no fundo, gente, a ideia foi fazer um espelho. Então ele está refletindo nós. Nós estamos de frente para esse espelho. Só que ao mesmo tempo, nós, refletidos nesse espelho, do lado, aqui ó, neste canto esquerdo, nós temos o pintor. É um autorretrato. Ele está pintando nós. Então, nós somos o quadro e nós estamos sendo observados pelo quadro. Vocês conseguem perceber a loucura que é isso? Nós estamos sendo refletidos, nós estamos sendo pintados, mas vendo uma pintura. E daí tem esse homem estranho saindo do fundo ali, aquele fundo bem mais claro que o primeiro plano, como se a luz estivesse lá e não aqui, né? Ele trabalha com uma questão de percepção absurda para nos confundir, porque o barroco é altamente complexo. Essa é uma tela que me traz perturbação. Olha isso, super escura, né? Primeiro começa aí. Tem poucos feixes de luz. Na verdade, tem um feixe de luz, que é esse que vem aí de cima, assim, né? Esse quadro tem o nome de A Taberna. A taberna é um bar, um boteco, um lugar onde as pessoas vão para beber, jogar, enfim. E aí nós temos essas figuras. Veja, os meninos estão... Tem um dos meninos que tá até com uma espada, né? Aqui. Então ele é alguma figura relativamente importante para a sociedade, está misturado juventude com pessoas mais velhas. E daí, o que acontece? Todos eles estão olhando para um lado, para um lugar que não está desenhado na tela. Então, nós temos uma iluminação voltada para eles, só que eles são o coadjuvante dessa coisa que está acontecendo. Tem alguma coisa muito legal acontecendo, que eles olham assim, tipo, assustados, com medo, até aponta, tipo, ó, esse aqui, ó, eu não fiz nada, é esse aqui. Só que a gente não sabe o que é. Esse pintor, ao invés dele retratar o ponto que era o mais importante, o ponto relevante que chamava atenção nessa cena, ele pintou os meninos que não tinham, né, os participantes que estão vendo essa cena acontecer. É como se, por exemplo, nós estivéssemos assistindo o jogo final da Copa do Mundo com o Brasil, e aí o Galvão Bueno só fala que é gol, e você não sabe de quem é, e a câmera, ao invés de filmar a bola entrando no gol, ou então os jogadores comemorando pra gente saber quem que fez esse gol ou não, ele pega e filma o céu. Então, você acabou de ouvir que teve gol na partida final da Copa do Mundo e você tá vendo a imagem do céu. Não faz o menor sentido, não é isso que importa. É a mesma coisa nessa cena. Ele pinta a expressão das pessoas, mas a gente não sabe o que aconteceu. Será que veio um guarda ali atrás desse cara? Será que o policial veio prender o moço? Será que era a esposa dele que estava procurando ele? Não sabemos, porque ele não pintou isso. Lembra? Complexidade é para deixar dúvida. Como é que você quer que eu te entregue uma cena se eu não sei nem quem eu sou? Eu não sei nem por que eu existo. O que eu vim fazer nesse mundo? Essa eu acho surreal, essa tela também. Olha só, você tem no meio um corpo, Jesus Cristo morto,
né? E você tem uma série de pessoas segurando ele. Se vocês repararem, essas pessoas fazem um movimento de gradação, gradativo. Então, estão olhando aqui para o chão, estão cuidando do corpo, estão pensando em como eu posso curar. Inclusive, chama a atenção de vocês para a freira. A freira, que é o elemento que deveria ser, né, mais próximo do divino, mais apegado a Deus e acreditar nas forças superiores, ao invés de ela olhar para o céu e pedir para Deus ajuda, ela olha para o corpo. E aí uma outra pessoa que tá lá no fundo, que aparentemente não tem roupa, vestimenta, que lembre, que tem alguma conexão com a igreja, com o catolicismo, com o cristianismo, ela sim pede para Deus. Olha a inversão. A freira que devia pedir para Deus cuida do corpo. A outra pessoa, uma cidadã civil qualquer, ao invés de cuidar do corpo, pede para Deus. A inversão dos valores. Bom, falando de literatura, olha esse é um outro quadro desse período barroco, a Medusa, né? Bem aterrorizante, bem confuso, complexo, escuro, exagerado. Bom, nós temos dois principais tipos de escrita no período barroco, a prosa e a poesia. A prosa, nós temos ela com o nome de doutrinária ou então religiosa. Ou seja, são aqueles textos que eram feitos para tentar cativar cada vez mais as pessoas para a igreja, para o que a igreja defendia, porque ela pregava. Então, eles fizeram textos a fim de convencer as pessoas da palavra de Deus. Porque daí, se eu convertesse um número maior de cristãos, eu poderia manter o meu poder enquanto igreja. Nesses sermões, eles usavam muitas figuras de linguagem, muitas. Desde a hipérbole até o paradoxo, a metáfora. Usavam muitas antíteses. Então, vamos lá. Inversão. Inversão é inversão sintática. Na língua portuguesa, a gente aprende que uma frase é feita por sujeito, verbo, predicado. Pois é, eles invertiam. Ao invés de eu dizer assim, a Gabriela está ministrando aulas, eu digo aulas são ministradas pela Gabriela. Ou então, aulas Gabriela ministra. Né? Então eu faço essa inversão. Antítese. Lembram? Eu tenho antítese e paradoxo. Antítese é quando eu aproximo opostos. Então eu digo assim, amar e odiar. Acordar e dormir. Sentir fome e estar saciado. O paradoxo é quando um oposto é o outro. Eu amo odiando. Eu durmo acordada. Eu sinto fome saciada. Isso é o paradoxo. E para a produção dessa literatura barroca, nós temos dois principais tipos, duas principais práticas. A primeira que é chamada de cultismo e a segunda de conceptismo. Primeiro em relação ao cultismo. Cultismo vem da palavra cultuar. É quando eles cultuavam as palavras, especialmente os poetas. Ficavam horas escolhendo a palavra perfeita, que tem a sonoridade perfeita para causar aquela ideia que eu quero dar no meu poema. Então, olha só. Valorização de imagens poéticas, em especiais as visuais, empregando a antítese, a inversão e a metáfora. Então, nossa, um uso muito forte das palavras. Jogo de palavras. Cultismo é cultuar as palavras. Olha esse trecho de poema do Gregório de Matos. Não sei quando cais precipitada, as flores que regais tão parecida, se sois neve por rosa derretida, ou se rosa por neve desfolhada. Então, olha a brincadeira que ele faz. A neve é rosa derretida e a rosa é neve desfolhada. Rosa derretida e neve desfolhada são duas impossibilidades. Ele troca para fazer um jogo com as palavras. Já o conceptismo vem de conceito. Então, eu trabalho com a questão das ideias. Aqueles textos que eram feitos para convencer e não mais para ser bonito, então eles trabalhavam com o conceptismo, com esse jogo de ideias. Então, olha lá, o conceito é a maior preocupação do autor. Sustenta, assim, um jogo de ideias em raciocínio e argumentação.
E aí quem mais usava o conceptismo eram os padres, que escreviam texto para convencer as pessoas a serem cristãs. Um dos textos que eu peguei aqui para vocês, como exemplo de conceptismo, é do padre Antônio Vieira, que é um dos principais nomes do nosso barroco, que inclusive ficou bastante tempo na lista de livros da Federal. Começa assim: Exurge quare dormis domine. Acorda, porque dorme, Senhor. Querer argumentar com Deus e convencê-lo com razões não só dificultoso assunto parece, mas empresa declaradamente impossível sobre arrojada temeridade. Homem atrevido, diz São Paulo, homem temerário, quem és tu, para que te ponhas a altercar com Deus? Porventura o barro que está na roda e entre as mãos do oficial põe-se as razões com ele e diz-lhe: por que me fazes assim? Olha que legal, ele trabalha com a questão de conceito para mostrar que nós somos impotentes para poder discutir com Deus. Por acaso o barro que está na roda da carroça e na mão do oficial que teve que consertar vai discutir com Deus por que isso aconteceu? Olha quem é Deus, olha qual é o papel do barro. Olha quem é Deus, olha quem é você, ser humano. Né? Então, ele trabalha com esse conceito de ideia para mostrar a importância, a força, a majestade de Deus. Bom, barroco em Portugal. Olha esse lugar no fundo aqui, ó. Olha essa foto que eu escolhi para vocês de fundo. Um teatro, né, cheio de detalhe na escada de ornamento, muito dourado. Bom, primeiro a gente sempre estuda Portugal e depois Brasil, né? Sequência lógica, já que nesse período nós somos uma colônia. Então, barroco em Portugal, burguesia extremamente fortalecida. As ideias do Galileu Galilei, lembra que eu falei que descobriram depois nos Discórceres? Pois é, agora vieram à tona. A Terra não é o centro do universo, a Terra não é plana. As ideias do Descartes, aquela principal, cogito ergo sum, penso logo existo. Olha só, o que me faz existir, o que me faz ser Gabriela é que eu sou capaz de pensar. Então a minha racionalidade é mais importante. Isso enfraquece o poder da igreja, hein? Enfraquecimento da igreja, fortalecimento da monarquia. Lembra que nós tínhamos visto a questão da reforma? As pessoas dizendo, vamos rever aí, será que a igreja precisa ter mesmo poder de tudo, domínio sobre todas as coisas? No classicismo, no barroco, a igreja responde com a contra-reforma. Fala, escuta, não está aberto para discussão, não. Eu não perguntei se eu posso ou não ter domínio sobre o conhecimento. Nós somos detentoras de todo saber, sim. E ai de quem discordar da gente. E aí vem o período da Inquisição, né? E a prática de perseguição da Companhia de Jesus. Vocês já estudaram um período inquisitório, tenho certeza disso. Lembram das pessoas que iam para fogueira, lembram das perseguições, e as perseguições que foram no nível assim absurdo. Então, chegava no ouvido da contra-reforma que tinha uma mulher aqui na vila que pegava umas ervas no jardim, fervia com água e dava para as pessoas tomarem quando elas estavam doentes. Bruxa. Bota fogo nela. Chegou até, tem alguns relatos que contam de atrocidades. Uma mãe teve gêmeos. Há certeza que um dos filhos é obra do diabo. Mata também. Então foi um negócio bem sério. Eles conseguiram deter o domínio por algum tempo por meio do medo. As pessoas sentiam muito medo. Será que eu acredito no que a ciência me prova ou será que eu acredito na igreja? Se eu não acreditar na igreja, eu morro. Então, tem essa dualidade bem séria. Além disso, foi bem no período que Portugal tinha sido anexado à Espanha, né? Por conta do Dom Sebastião, que não tinha herdeiro, nem mãe, nem pai, nem ninguém. O Brasil se torna uma subcolônia, né? Já que a metrópole dele é independente. E aí nós temos esse cara importantíssimo, o Padre Antônio Vieira. Olha quando ele nasceu. 1608 até 1697. Ele era português e veio para o Brasil, fez parte da Companhia de Jesus. Ele pregou contra a escravização dos índios. Maluco, né? Total. Porque a igreja estava tentando se agarrar ainda ao império para conseguir manter o poder sobre as pessoas. E era vantajoso para o império, uma das formas deles terem bastante dinheiro era o comércio de escravização indígena.
Indígena, não só de indígena, né? Depois se estende. Mas, enfim, eles ganhavam bastante dinheiro escravizando. E aí o padre falava na missa dele que todos nós éramos irmãos, que todos nós temos o mesmo direito, que todos nós temos os mesmos deveres, mas também vamos juntos para o céu, que todos nós somos filhos de Deus. Como assim? Como assim? Uma das formas da igreja mesmo apoiar a escravização indígena era dizer que eles não tinham alma, era dizer que eles eram animais. E aí o padre Antônio Vieira falava, não, eles não são animais, eles são irmãos, eles são pessoas como nós. Daí a igreja chamava ele para conversar. Padre Antônio Vieira, por favor, não fala isso. Boa, olha, eu sou teu superior, eu tô te avisando. Não fala na tua missa que índio é gente, por favor. Não, beleza, entendi. Chegava na missa, porque todos nós somos irmãos, todos nós vamos para o céu se seguirmos boas condutas. Daí chegava e dizia, não pode, cara, os índios estão se rebelando. Como ele não podia ser morto, que ele tinha uma influência muito grande na sociedade colonial, então eles exilaram o padre, mandaram ele lá para Caixa Prego e falaram, ó, aqui você vai ficar quieto e longe de todo mundo. Então ele teve um fim bem trágico, assim, foi perseguido pela própria igreja por trazer ideias de libertação e de igualdade. As obras dele. 15 sermões são as partes mais. A parte da obra dele mais conhecida, que trabalha com a questão do conceptismo, então um jogo de ideia para me convencer. Tanto que na Federal cobrou o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Que daí ele ficava justamente fazendo uma reflexão sobre a atitude de conversar com peixes. Ele escreveu algumas profecias e cartas também. Mas de toda a obra, o que é mais conhecido hoje. Já no Brasil, bom, olha lá, modelo de colonização visava a exploração imediatista, tanto que, não encontramos ouro agora, tá bom, então manda os padres aí, manda catequizar todo mundo. Não tô conseguindo catequizar, eles não têm alma, então escraviza e vamos usar como mão de obra. Então era tudo muito imediato. Ninguém, até hoje na história do Brasil, ninguém nunca teve um plano longo, assim, então vamos projetar como será o futuro do Brasil. A gente só foi vivendo. A impressão que dá quando eu vou estudar a história do Brasil, sabe quando a gente vai na praia, daí vem uma onda muito forte, derruba a gente toma um capote, engole água, se machuca, daí você vai levantar assim, tipo, vem uma outra onda e te leva de volta, toma caldo, você levanta, leva caldo de volta. Eu acho que eu gosto dessa analogia quando eu penso em história do Brasil, porque ninguém pensou assim, vamos fazer um plano futuro. É o que tem agora e pronto. Chegaram no Brasil, não tem nada de bom. Tem pau-brasil, tira tudo pau-brasil. Claro que se tirasse todo pau-brasil, ia uma hora acabar. E acabou o pau-brasil, e agora? Descobre o que tem de bom. Dá pra plantar cana no Nordeste. Vamos fazer açúcar. Cana. É óbvio que eles já sabiam que monocultura deixa o solo fraco. Mas dane-se, não é minha terra mesmo, né? Deixa lá o solo bem fraco, o açúcar fica sendo de má qualidade, mais caro que dos outros países. Não deu certo cana. Descobriram ouro. Vai lá, tira ouro, acaba com o bioma local, destrói um monte de lugar. Dane-se, aqui não é meu país mesmo. E então, o tempo todo na nossa história foi essa exploração imediatista. O padre Antônio Vieira, por sua vez, foi considerado produtor artístico, que teve um impacto assim extremamente relevante aqui no nosso país. Tanto que ele fazia parte das escolas, de uma das escolas que formavam clérigos, ou seja pessoas, membros da Igreja Católica. Escrevia os poemas e os textos do padre aqui no Brasil. Falavam muito sobre passagem do tempo, sobre transitoriedade da vida. No poema, com Gregório de Matos, ele trazia muito a ideia do carpe diem. Gregório de Matos ainda escrevia bastante poemas sobre mulher. Ora a mulher era um anjo, ora a mulher era um demônio. E ali, nativismo, falava bastante sobre as riquezas